Então, boa tarde a todos. Podíamos fazer uma breve oração, alegrar-nos com a presença de todos e depois já seguimos aqui o ritmo da proposta feita deste programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor, a vossa graça inspire todas as nossas ações para que toda a nossa atividade por vós comece e em vós acabe. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, Mãe da Esperança, Rogai por nós. bendigamos o Senhor. Graças a Deus. Muito bem, se calhar como ainda somos poucos, eu pedia-vos, para nos conhecermos, uma brevíssima apresentação. E o que é que eu quero dizer com uma brevíssima apresentação? O nome, a área, a diocese ou a zona de onde vêm e a atividade, mas mesmo brevíssima para não... Portanto, se calhar começávamos de um lado e seguíamos para o outro, como quiserem. Sim. Padre Joaquim Félix, da Diocese de Braga. Sou também de liturgia na Faculdade de Teologia. Eu sou a Paula Mocheira, venho pela Faculdade de Lisboa e sou arquiteta. Muito obrigada. Padre João Norton, jesuíta, trabalho na matéria e dou aulas de estética e teologia na Universidade Católica. Dina Figueiredo, Lisboa, artista plástica. Carlos Pinto, da Diocese de Lisboa. Pedro Calado, de Lisboa, sou arquiteto. Helena Leite, pintor. Mónica Raumann, sou arquiteta e doutora de São Paulo. Padre Francisco Valente, da Diocese de Porto Alegre, presidindo a Comissão dos Bens Culturais. Muito obrigada. Diácono Fernando Gonçalves, aqui no Centro de Braga, ligado ao Fórum de Consolação de Escola. Pedro Ferreira, Carolina, Secretariado Nacional de Liturgia. Lígia. Sou Lígia Rodrigues, artista plástica e do Algarve. Padre Ricardo Jacinto, da Diocese de Lisboa. Padre Miguel Rodrigues, sou padre comunitário da Diocese de Lisboa. Hugo Casanova, sou arquiteto, sou do ERA. Miguel Cardoso, Diocese de Braga, sou arquiteto. Sou o Tiago, sou da Diocese de Ponte Virária. Sou Luís Rubens, sou arquiteto e sou de Lisboa. Alexandra Cantante, arquiteta. O Padre Vicente, Diocese de Santarém. Padre Carlos Martins, da Diocese de Viana do Castelo. Sou Nuno Sousa, sou arquiteto e engenheiro. Sou Padre Christopher, sou Viana do Castelo, sou pároco e artista plástico. Diácono Carlos Furtado, da Diocese de Braga. Diácono Álvaro Pinto, da Arquidiocese de Braga. Sou Paulo Ferreira, arquiteto, padre e também tenho um curso de arquiteto de Sou o Padre José Ribeiro, sou da Diocese de Bragança e Miranda, sou responsável da Comissão da Arte Sacra e Bens Culturais, sou autor desse livro que foi feito exatamente para arquitetos e fruto do Masterclass quando fui oficial de Natureza Humana. Padre Pedro, da Diocese de Coimbra, sou Teresa Fernandes, Diocese de Lisboa. Tirei a área de design, mas trabalho no laboratório da Farense. Lá atrás. Cristina Lagunhosa, sou do Porto e sou artista plástica na área da escultura. Padre Helder Gregório, Vila Real, e sou diretor do secretariado.
Muito bem, muito obrigada pela vossa apresentação. Eu gostaria agora só de dar 2 ou 3 palavras sobre o funcionamento destas jornadas. Pode haver aqui uma parte menos... O ano passado, com os contributos das jornadas, nós fizemos um inquérito de avaliação das jornadas e recebemos vários contributos. A partir desses contributos foi concebida esta jornada. Uma das existências era que fosse uma jornada de formação. Por isso nós vamos ter 3 conferências, cada uma numa das áreas, portanto, na área de liturgia e espaço litúrgico, na área da arquitetura para a liturgia e na área das artes para a liturgia. Também expressaram a vontade de que havia pouco tempo para refletir sobre aquilo que tinha sido dito nas conferências. E então, este ano, nós criámos estes grupos interdisciplinares, ou seja, no seguimento da conferência, os grupos interdisciplinares, o critério de formação foi misturar, entre aspas, as dioceses, que cada grupo tivesse alguma representação de liturgistas, artistas e arquitetos, pronto, conforme os que se tinham inscrito foram distribuídos, e, portanto, cada grupo terá um responsável de grupo, que é um elemento do grupo de trabalho do Serviço de Arquitetura e Artes para a Liturgia, que no fundo servirá como guia da conversa, e o objetivo destes grupos de trabalho é verdadeiramente estabelecer um diálogo interdisciplinar e aprofundar aquilo que foi dito na conferência anterior. Haverá no final, portanto amanhã, uma assembleia com os conferencistas, pelo menos aqueles que estiverem presentes. E a ideia é que depois essas perguntas, que algumas ainda ficaram em aberto no âmbito desses grupos interdisciplinares, depois as pessoas que sentirem necessidade disso as possam fazer aos conferencistas. Portanto, é só para perceber a dinâmica deste ritmo de conferências e grupos de trabalho interdisciplinares. Uma outra nota muito simples, também houve uma insistência na questão de uma presença maior do processo artístico de concepção de peças, por isso nós preparámos uma exposição que vai desde a concepção desde a encomenda, até ao uso da peça na liturgia, que está ali, e temos cá o seu autor, o mestre Avelino Leite, e, por outro lado, para quem quiser, há um livro que serve do mestre Avelino Leite, com as peças, que serve de catálogo da exposição, portanto, que tem mais ou menos o que está foram 2 processos paralelos, mas que serve de catálogo. Uma última nota, e passo já a palavra ao Dom José Cordeiro. O ano passado, nas jornadas, foi-nos também pedido que os textos das jornadas fossem publicados. Portanto, tínhamos o texto dos arquitetos Cerejeira Fontes, da intervenção na Igreja da Sedufeita, no Porto. Temos também o texto do professor Midili, traduzido, que é publicado, traduzido em português, também sobre o tema da sua conferência, Arquitetura e Artes para a Liturgia, que lugares? E depois temos o texto introdutório do Dom José Cordeiro, e damos início a uma nova coleção, onde eventualmente outros títulos que alguém se proponha que sejam publicados pelo Secretariado Nacional de Liturgia e que tenham a ver com estes temas da arquitetura e as artes para a liturgia, possam inserir-se nesta coleção, uma coleção que se chama Kalos, do bom e belo pastor, portanto alude a esta beleza, bondade, aquilo que chamamos os transcendentais. E assim concluí os avisos, passo a palavra ao Sr. Dom José Cordeiro para a sua saudação inicial. Muito obrigada. Obrigado, doutora Isabel. Bem-vindos a todos. Obrigado pela vossa presença e pelo serviço que prestam nas vossas dioceses, ou comunidades, ou movimentos, ou grupos, nesta área tão delicada, tão importante e significativa na vida da Igreja.
e estamos na segunda edição. Isto é um processo. Estes cursos, pelo menos nas realidades da Europa que conhecemos, nunca foram para multidões, nem para a estatística, mas para fazer um percurso formativo. E como estamos a iniciar, sentimos-nos muito felizes por isso. O ano passado foi só um dia e estiveram mais de 100 pessoas. Desta vez fomos para um dia e meio. Depois veremos também no final desta jornada, na avaliação que fizermos, se é este o caminho que devemos seguir, se devemos encontrar outro. Optamos por fazer na mesma data ou aproximada. O ano passado coincidiu mesmo com a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Este ano fica na vigília, mas dá também esta nota da mãe de todas as igrejas e no fundo também querermos responder àquela pergunta que o teólogo von Balthasar formulou: quem é a Igreja? Porque normalmente a pergunta é o que é a Igreja? Mas quem é a Igreja? A arquitetura e as artes conseguem responder, mas gostaríamos que respondessem com mais beleza, com mais verdade, com mais bondade, na Igreja que peregrina em Portugal, e por isso estamos aqui para dar continuidade a este processo. Agradecemos à doutora Isabel, que assumiu este projeto do Serviço Nacional de Arquitetura e Artes para a Liturgia, tendo também ela frequentado em Santo Anselmo, em Roma, esse mesmo curso. E depois com a equipa de trabalho que está aqui, que também já se apresentaram, o arquiteto Pedro, aliás, são dois Pedros, o Pedro Abreu, o Pedro Calado, o padre João Norton, a Dina e o padre Carlos, que estão neste grupo de trabalho e que pode ser alargado, e nós queremos também que possa servir o melhor possível à Igreja. Mas tínhamos de começar da melhor maneira possível, e por isso, juntamente com o Secretariado Nacional de Liturgia, que é o executivo da Comissão Episcopal de Liturgia e Espiritualidade da Conferência Episcopal Portuguesa, estamos a dar estes passos. Este serviço, integrado então no Secretariado Nacional de Liturgia, propõe-se ser um lugar de diálogo aberto e construtivo com os arquitetos, os artistas, os teólogos e responsáveis eclesiais. Este diálogo sirva para promover uma nova epifania de beleza com as fontes da fé da Igreja. Sim, aquela beleza que transcende a estética. Na verdade, o analfabetismo litúrgico entre muitos artistas escolhidos para construir igrejas é um problema vigente. E nós queríamos dar a resposta a essa realidade. Não é nada fácil em cada diocese, em cada realidade, porque depois há muitos interesses associados, mas tem de haver, da nossa parte, este alinhamento e esta firmeza na formação inteira, partilhada e integrada, e por isso estamos aqui. E agradecer àqueles que se disponibilizaram para o programa deste dia e meio, para nos ajudarem a refletir, que depois a doutora Isabel apresentará e fará também os encómios devidos, mas eu queria, do fundo do coração, agradecer, porque não é fácil, e o trabalho invisível que está aqui, mensal, e às vezes mais do que uma vez por mês, que eu acompanho no grupo do WhatsApp deste grupo de trabalho, e que admiro e agradeço profundamente. O lugar da celebração, a Igreja, é muito mais do que um edifício, é a casa para a Assembleia do Povo de Deus, a Domus Ecclesiae, a casa da Igreja. Não se trata de mobiliário e decoração nos espaços celebrativos. Trata-se de lugares da liturgia, ou melhor, de lugares de presença. Mas isto precisa de ser educado.
e nós próprios, e por isso também as coleções do Secretariado Nacional de Liturgia, o esforço de publicação que está a ser feito nas várias dimensões da liturgia, da espiritualidade, com a coleção Exultet, Odie, Verbum Caro, as fontes, a promoção também das teses de mestrado e de doutoramento, e aqui o Cónigo Joaquim tem sido uma preciosa ajuda também nesse encaminhamento das melhores teses que acontecem no âmbito da Faculdade de Teologia aqui em Portugal. Outras que virão a ser publicadas, outro esforço de tradução que está a ser feito, e também neste âmbito para que possa chegar ao maior número de pessoas, e aqui incluindo os senhores bispos, os presbíteros, os diáconos, os conselhos económicos paroquiais, os conselhos paroquiais para os assuntos económicos, das várias realidades da Igreja, para que possamos fazer juntos este caminho, a tal sinodalidade que deve ser o novo estilo da Igreja, porque não é apenas um método de trabalho, como ainda está a acontecer muito entre nós. Parece que é mais um método a querer seguir. Não, é um estilo novo de ser Igreja. E o lugar onde nós celebramos tem de plasmar isso, tem de espelhar que Igreja é que nós somos e que Igreja é que queremos ser. Não é uma aula, não é uma sala, não é um... Não sei, isso percebem melhor, e nos grupos e no trabalho que juntos poderemos fazer, poderemos também dar esse melhor contributo nesta área. O sinal do templo exprime, de certo modo, os vários momentos e modos da presença de Deus no meio da humanidade, desde o templo cósmico do Éden, à terra prometida, da tenda do deserto ao templo de Jerusalém, da humanidade de Cristo às casas da Igreja e a cada um dos seus membros. A reforma litúrgica apresenta o significado da Igreja edifício como sinal visível do único templo que é o corpo pessoal de Cristo e o seu corpo místico, a Igreja, que celebra em determinados lugares o culto em espírito e em verdade, como sublinha o livro dos Atos dos Apóstolos, o Evangelho de São João. O próprio rito da dedicação da Igreja e do altar desenvolve as temáticas da Igreja-Templo e da Igreja-Povo de Deus, superando qualquer forma de sacralização. No diálogo com alguns arquitetos e artistas antes e agora nos tempos mais recentes, para alguns é uma descoberta encontrar esse livro, sobretudo os preliminares do Pontifical Romano e da dedicação da Igreja e do altar, bem como da Instrução Geral do Missal Romano. Mas essa já, com o esforço de formação litúrgica, vai sendo cada vez mais presente. Mas quando aqueles mesmos que pensaram, desenharam, escreveram, construíram a Igreja, o altar, na celebração da dedicação encontram sempre surpresas, e acaba por ser essa tal epifania da Igreja e descobrir o verdadeiro sentido da obra que realizaram, porque é dos textos melhor conseguidos, até a oração da dedicação da Igreja e do altar, segundo alguns liturgistas, é mesmo um dos melhores textos da reforma litúrgica. Na verdade, como dizia Romano Guardini, o essencial para uma obra de arte é ter um sentido e não um objetivo. Não existe para utilidade técnica, nem para vantagem económica ou instrução e aperfeiçoamento didático-pedagógico, mas para ser uma forma que revela. Não visa nada, mas significa. Não quer nada, mas é. O Papa Francisco recordou-nos com clarividência: um modo para conservar e para crescer na compreensão vital dos símbolos da liturgia é certamente o cuidado da arte de celebrar.
Mas esta arte de celebrar, na medida do possível, começa no lugar da celebração. Sim, a arte de celebrar não se pode improvisar. Assim como o espaço celebrativo não se deveria improvisar. Mas às vezes ou são as razões económicas, ou os tais interesses, ou as influências, ou e em tantos lugares, por altura de eleições autárquicas ou afins, e as promessas e tantas outras coisas, depois tudo é possível, faz-se tudo e o seu contrário daquilo que deveria ser, como lugar de oração, como casa de Deus e casa dos homens. Como qualquer arte requer aplicação assídua, continuava o Papa Francisco na carta Desiderio Desideravi, no número 50. A um artesão basta a técnica. A um artista, para além de conhecimentos técnicos, não pode faltar a inspiração, que é uma forma positiva de posse. O verdadeiro artista não possui uma arte, é possuído por ela. Podemos até perguntar por onde deve começar a ser projetada uma igreja? Pelo altar. O altar à volta do qual se congrega a comunidade pascal. Todavia, como lembra um autor italiano, que este ano publicou um livro, deu-lhe o título Dare luogo alla grazia, sugli spazi della liturgia, Giuliano Zanchi, disse: todavia o altar não é o umbigo da Assembleia. É muito expressiva também a afirmação de Le Corbusier: a arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes dispostos sob a luz. E a luz que irradia, para além da luz natural e todos os jogos que delas podem fazer, há a luz invisível que deve irradiar do altar, que é Cristo. E por isso a dedicação do altar se reveste de tantos sinais, de tantos símbolos, de tantas orações, de tanta força na sua simbólica. Nós precisamos de beleza, da verdade e do bem. Há 6 decénios, a entusiástica mensagem aos artistas do Papa São Paulo VI sublinhou: este mundo em que vivemos precisa de beleza para não se afundar no desespero. Beleza que, tal como a verdade, traz alegria ao coração do homem. E é esse fruto precioso que resiste ao desgaste do tempo, que une as gerações e faz com que elas compartilhem as coisas com admiração. A qualidade e a beleza da evangelização e a celebração litúrgica, da arquitetura, das artes, nomeadamente a escultura, a pintura, os vitrais, a ourivesaria, os mármores, as pedras, os tecidos, os sinos, o canto, a música, a oração, o silêncio, a cultura e a caridade pastoral são eloquentes e comprometem todo o povo santo de Deus. Por isso é que para esta segunda edição desta proposta de formação alargada da arquitetura e artes para a liturgia, nós quisemos começar pelos alicerces, dando os fundamentos. Para muitos parece que seja uma coisa óbvia, mas não é, porque ajudará a fazer as interligações, porque quanto mais ouvimos, como acontece com um livro, com um documento, com uma obra de arte, quanto mais vemos, escutamos, lemos, mais aprofundamos e mais interligamos, porque depois é aquilo que constrói a chamada ecologia integral na Igreja e, sobretudo, na fé da Igreja celebrada, para a construção e para a realização e a beleza da própria celebração litúrgica. Jesus Cristo não é apenas o fundador da Igreja,
mas é ele mesmo o fundamento. E sem os fundamentos bíblicos, teológicos, históricos, litúrgicos, pastorais, espirituais, é muito difícil construir só pela técnica ou pela ciência da arquitetura e de todas as artes que convergem para a beleza da liturgia. Temos muita esperança neste percurso que estamos a realizar, nas publicações, ou nesta publicação que a Isabel já referiu, e nas publicações que virão, e noutras propostas, noutras ideias que acontecem, como aquelas coleções que eu referi. Elas nasceram até de um simples empurrão, num retiro, muito em torno da liturgia, e depois de uma já temos várias coleções, e o mais que possamos fazer, e felizmente com uma adesão muito grande, não apenas em Portugal, mas sobretudo em Angola e no Brasil, que são os lugares para onde a Paula e o Delfim devem saber melhor até do que nós as encomendas que chegam online e os livros que vão, porque até em termos de mercado, Angola é muito superior a Portugal neste momento. Basta pensar nos 1000 seminaristas que têm os seminários diocesanos, só referente aos teólogos, não me estou a referir aos filósofos, e as muitas vocações, e também no Brasil, porque há algumas obras são de uma maneira especial para aí também orientadas, e podemos continuar a dar esse contributo para a formação pessoal, mas a formação comunitária de muitas dioceses, de muitas comunidades que de outra forma seria difícil terem acesso a muitas obras, até porque não conhecem a língua em que elas foram escritas, e temos feito um grande esforço de tradução de muitas obras, como tantas outras produções que estão a acontecer e que depois despertam outras realidades, suscitam outras ideias, e juntos vamos construindo também este tal processo sinodal e na missão que nos foi confiada, e é também o dever da Conferência Episcopal Portuguesa fazê-lo nas suas comissões e nos seus secretariados, desenvolver esta formação e cada vez mais séria, mais bela e mais alargada, partilhada e continuada. Muito obrigado uma vez mais pela vossa presença e por aquilo que são e que traduzem de beleza, de arte e de alma nas nossas comunidades. Boas jornadas.